filosofia nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. A ciência nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. O código de ética e moral, que nós chamamos de evangelho, esse sim define o nosso comportamento. E a vivência desse código divino, que como ética define a conduta, como moral, a aplicação da ética na vivência prática. Aí nós chamamos o resultado, a resultante desta moral vivenciada, o substrato chamamos de virtude. No início vai ser apenas instintos, comportamentos automáticos. Isso mesmo, no início da trajetória do homem. Porque antes do homem, o animal também tinha instintos. O vegetal também. Mas nós estamos falando no início da trajetória do homem. Ou você é daquele... Vem cá. Você acredita que Deus criou o espírito com E maiúsculo pronto? Que mérito ele tem se criado pronto? Se ele não se esforçou para a aquisição de coisa alguma? Que decisão ele pode tomar se ele já nasceu pronto? Como pode algo pronto, puro e sábio, revoltar-se contra o próprio Criador? Ele criou sim conforme um número enorme de luminares. O cientista britânico Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico, o espírito, com E minúsculo, é a matéria-prima do cosmos. Então Deus cria sempre o espírito, o princípio inteligente do universo. Na sua complexidade, a energia que é vida, que compõe a vida no sentido profundo, ela origina-se do psiquismo divino. Assim define Joana de Ângeles. Para Viana de Carvalho, esse psiquismo divino já existia antes da mônada, do princípio inteligente do universo ou do espírito com E minúsculo. Essa mônada nasce desse psiquismo, como um fascículo dele, Joana de Ângeles. E o amor é a reunificação dessas mônadas em unidades cada vez mais amplas, Carlos Torres Pastorino. Antes do amor, dessa matéria-prima, reunificando-se em forma de amor, não existia a criação. O amor é o prolongamento do psiquismo divino, Joana de Ângeles. Então, se para Joana de Ângeles, antes do amor, não existia a criação, e se o amor é o prolongamento do psiquismo divino, o prolongamento é o espírito, o princípio inteligente do universo. Quer dizer, algo que sai do e elege uma trajetória segundo as leis. Então, cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que ele tem para gerenciar esse energismo, ele assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 613. Não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse elemento. A obra A Gênese, no capítulo 6. Já que estamos falando dos fluidos propriamente ditos, está lá na obra, não existe em toda parte senão um único elemento primário, ou primitivo. Conforme também Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico, assim o define. Então é esse espírito, princípio inteligente do universo, segundo Hernani Guimarães Andrade, é ele, como matéria-prima do cosmos, como esse átomo primordial, com essa mônada primeva, que vai unir-se em dois ou mais para formar a matéria elementar, estruturar o fluido universal, compor a matéria mental, transmutar-se em bioenergia, edificar o mundo infraatômico, subatômico, atômico e assim por diante, e todos os átomos físicos, segundo Hernani Guimarães Andrade.
vão transformar-se fatalmente ao passar por todos os sistemas do corpo e terminar no sistema nervoso, transformando-se em psiátomos. E nesse primeiro núcleo do psiátomo, o núcleo bio, ali estamos olhando para o modelo organizador biológico. A energia vital que organiza e mantém a vida do mundo biológico. Tudo que se faz ali se grava no segundo andar. Então, todo o trabalho desse é o que nós chamamos de percepção e memória, o perceptum. Então, o bio, o perceptum. E tudo que se transforma de instintos, sensações, emoções, até chegar no estado virtuoso, constrói o terceiro núcleo, o intelecto, inteligência e consciência. Portanto, não existe vida sem consciência, nem consciência sem vida, em parte alguma, conforme Anne Besant. De modo que, no passe, na magnetização da água, os elementos que nós estamos carreando para o nosso mundo mental são espíritos. Tanto Leon Denis em O Grande Enigma, quanto André Luiz nos Domínios da Mediunidade, Missionários da Luz, vários outros livros, tudo é espírito no santuário da natureza. O espírito se faz de baixo para cima. Isso é André Luiz e Leon Denis. Tudo cresce e evolui desde o átomo primordial, que é a matéria-prima, de acordo com a unificação, experiência, e Hernani Guimarães Andrade, tanto quanto Pietro Baldi. Pietro Baldi, em A Grande Síntese, narra com extrema clareza. O espírito, como princípio inteligente, esse fascículo de luz, ele não aumenta de tamanho, nem diminui. Ele apenas se refina na sua estrutura. O aumento se dá quando um se une ao outro, para a composição de todas as coisas. E neste instante, um se unindo ao outro, formando a matéria elementar, que vai unir-se a outro e mais outro, formar a base do fluido universal. E esse fluido universal vai ser enriquecido pelas nossas virtudes, para criarmos uma realidade nova, que nós chamamos de um substrato que vai dar forma às figuras de nossa imaginação. Tiramos deste fluido, da nossa essência virtuosa ou da essência virtuosa de outros seres que nos inspiram, tiramos a lei, a virtude que vai coordenar a substância. E a resultante vai ser a vida que eu quero gerar. Eu quero gerar aquele plasma que vai dar vida às minhas células, ou quero gerar a lei que vai melhor governar as minhas células. As leis são os hormônios, virtudes personificadas ou vícios, dependendo do qual hormônio estamos falando. E a vitalidade vai ser o plasma, o substrato que vai gerar e nutrir, enquanto essa lei vai organizar e manter. Inspire com suavidade. Pense, sinta. Fizemos todo esse introito nessas duas pílulas, para que na terceira comecemos o diálogo com as nossas imperfeições morais outra vez, com mais informações e detalhes. De novo, se acalme, se pacifique, continue o exercício durante a semana e voltamos já já. Muita paz.